Há poder no nome de Jesus. Você crê no que você está... Você crê no que você está cantando? Então, sem os meninos, eu quero que você cante comigo. E com o pastor Bruno, que pode ser que eu desafine, mas ele não desafina não. Como é? Para curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Isso, aleluia, de novo. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Oh, nessa noite nós celebramos o nome de Jesus. Nós celebramos a sua presença. Nós celebramos a sua graça. Oh, nós celebramos a sua salvação. Nós celebramos a sua palavra. Nós celebramos a sua redenção. Essa noite nós celebramos a nossa libertação do pecado. Celebramos a nossa vitória. Hoje é a noite, Pai, que nós celebramos porque nós somos livres em Ti. Oh, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para nos curar, nos libertar, nos transformar. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos livres. A Tua palavra nos libertou. A Tua palavra nos curou. O Senhor disse que o Senhor enviou a Sua palavra e ela nos curou. Ela nos libertou. Ei, a Tua palavra foi enviada para transformar a nossa vida. A Tua palavra foi enviada para mudar o nosso caminho. Oh, a Tua palavra foi enviada e nós recebemos com mansidão a Tua palavra no nosso coração. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós temos saúde, nós temos vida eterna. Nós temos a plenitude do Senhor nas nossas vidas, Pai. Oh, nós somos ricos, nós somos agraciados, nós somos contemplados com a Tua presença, Pai. Oh, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Oh, e nós podemos nessa noite levantar nossas vozes ao Senhor. Ei, Pai, porque o Senhor já mudou a nossa sorte. Já estamos como quem sonha, porque o Senhor mudou a nossa sorte. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós temos motivo de sobra, Pai, para te agradecer nessa noite, para te louvar nessa noite. Pessoas não irão nos parar, situações não irão nos parar. Oh, Pai, porque a unção que o Senhor derramou em nossas vidas, ela está se levantando no dia de hoje como um rolo compressor para desfazer as obras do diabo. Obrigado, Pai. Há uma unção nessa noite, neste lugar, para despedaçar as obras do diabo. Oh, há poder em Teu nome, Jesus, para curar, para libertar. Oh, há poder em Teu nome, Jesus. Para curar. Eita! Há poder em Teu nome, Jesus. Aleluia! Obrigado. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar. Oh, obrigado, Pai. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: há poder no nome de Jesus. Olhe para o outro lado agora, diga a mesma coisa, diga assim: há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora dê um aperto de mão, diga assim: seja muito bem-vindo, meu irmão. Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode se sentar, amém? Aleluia. A gente nem precisava parar, não era não? A gente podia continuar fluindo, não era na música? Aleluia. Não via um amém, irmão? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Que bênção. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos no culto de Santa Ceia. E como eu sempre converso com vocês, sempre compartilho com vocês, eu não fico preso
a ministrar nos cultos de Santa Ceia e falar especificamente sobre o que envolve a Santa Ceia. Mas hoje à noite me veio muito forte ao meu coração falar sobre a obra da crucificação, né, a redenção, e o que o pastor Bruno ministrou agora no final por meio da música tem tudo a ver com a minha ministração, amém? Nós estamos diante do pão e do vinho nessa noite, e o pão e o vinho, irmãos, todos nós sabemos, mas para aqueles que não sabem ainda, o pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário, que foi, mutilado. Antes mesmo de chegar na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o corpo dele foi mutilado. E o vinho simboliza o sangue dele que foi derramado naquela cruz. E é justamente por meio do sangue na qual nós obtemos a purificação dos nossos pecados, onde a aliança que nós temos hoje com o Senhor, que é a nova aliança, ela foi dada por meio do sangue. E eu quero compartilhar alguns pontos em especial com você hoje à noite. O pessoal pode colocar o slide número 1 aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento de Jesus. Eu não sei se você... Por que Jesus foi ferido? Por que ele sofreu, né? Eu não sei se você sabe, mas o lugar que Jesus esteve, não somente antes da cruz, onde ele foi mutilado, onde ele foi chicoteado, onde ele foi ultrajado, onde ele precisou ali enfrentar a vergonha, a humilhação, o lugar onde ele esteve na cruz do Calvário, a Bíblia diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga assim, justiça de Deus. Diga assim, justiça de Deus. O lugar onde Jesus esteve, irmãos, foi o lugar que estava proposto para mim e para você. Quando nós falamos sobre feridas, nós falamos sobre chagas, nós falamos sobre doença, falamos sobre o pecado, aquela condição que Jesus precisou viver, ela foi a condição que nós vivíamos antes. Então a cruz, o sacrifício dele foi um sacrifício de substituição. E é interessante porque quando nós falamos sobre substituição, eu busquei aqui, substituir é agir ou ser usado em lugar de outro, é tomar o lugar de outro como uma representação legal, ser, existir ou ficar no lugar de outro. A Bíblia diz, eu queria que você abrisse o primeiro versículo da noite, aqui em Gálatas capítulo 3, o pessoal pode abrir junto comigo aí, aleluia, Gálatas capítulo 3, no verso 13, vamos aprender um pouco sobre o porquê que nós estamos ceando hoje à noite, por que a Santa Ceia é importante para a gente. Eu tenho falado muito que a Santa Ceia é um memorial. O que é um memorial? O memorial, aqui no dia de hoje, é um ato que desperta a nossa memória com relação a um acontecimento específico. E que acontecimento é esse? Nós estamos num culto de Santa Ceia. E o acontecimento, irmãos, que se manifestou, né, ao longo da história, num dado momento específico, foi justamente o que Gálatas fala aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você vê no versículo 13 de Gálatas 3, que o lugar da cruz foi um lugar de maldição. Foi um lugar onde toda maldição que estava destinada à humanidade foi colocada, foi posta em Jesus. Não é nem sobre ele só, é nele. Ele se tornou maldito o nosso lugar. Para quê? Aí o versículo fala, né? Aleluia. Ele fala assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, se eu fui resgatado da maldição da lei, então não há mais maldição sobre mim. Diga assim, não há mais. Diga assim, não há mais maldição sobre mim. Somente por esse versículo aqui a gente já poderia explicar para você por que é que nós não temos culto de quebra de maldição. Porque uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo, a Bíblia diz que a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Agora, podem existir mazelas na vida da gente, podem existir situações que levantam, né? Podem existir colheitas de semeadura que nós fizemos, podem existir.
Mas maldição, a Bíblia fala que maldição não existe mais. Então, o lugar de maldito foi ocupado por Cristo na cruz de Calvário. É como ele fala aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diga assim: eu já fui resgatado. Agora, no versículo seguinte, ele traz para nós uma informação muito importante. E ele diz assim, no verso 14, aí ele diz o porquê que ele fez isso. Ele diz assim, ó: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero que você entenda, irmãos, que Jesus, ele foi colocado em 3 condições na cruz do Calvário, para que nessas 3 condições ele pudesse nos substituir. Primeiro ponto, a Bíblia diz que Jesus foi feito pecado. Diga assim: ele foi feito pecado. Onde é que está isso, pastor? Os meninos podem abrir aí comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e no verso 21. Olha o que diz aí na tela. Segunda carta aos Coríntios 5, 21. Ele diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Jesus não pecou. Jesus, na sua vida, durante toda a sua vida, durante toda a eternidade, Jesus nunca pecou. Agora, o versículo é muito revelador para a gente. A Bíblia diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, não praticou o pecado, não conheceu o pecado, ele quem? Deus. Deus o fez pecado por nós. O que significa dizer isso? Significa dizer que Jesus assumiu a nossa natureza de pecado. Jesus recebeu sobre si o nosso pecado, não somente o nosso, mas também o pecado de toda a humanidade. No ato de crucificação e redenção de Jesus, a humanidade toda foi salva. A humanidade toda foi salva. Agora, nem todo mundo hoje, nem desde o dia que ele salvou, recebeu salvação. Aquele seu parente, né, que não quer saber de igreja, que não quer saber de Jesus, que nunca entregou a vida a Cristo, ele já foi salvo. Mas ele não será salvo se não entregar a vida dele a Cristo. É como uma pessoa que ganha um presente, não é? Eu comprei isso aqui, vamos dizer que uma pessoa escolheu você para dar um carro. E aí ela foi lá, aleluia, receba aí, Gel. Foi Gel, foi que falou, foi? Aleluia, receba aí. Uma pessoa escolheu você para dar um carro. Aí ela foi lá na concessionária, comprou aquele carro, colocou o carro no seu nome. E aí o carro está pronto para você receber. O que você tem que fazer? Receber. Não é assim? Não é assim que funciona? Sabe que alguém pode ver uma vida todinha precisando de um carro e não desfrutar do carro que já ganhou porque não sabe que tem? Você sabia disso? Quantos direitos nós temos, quantas coisas foi conquistada para cada um de nós e a gente não está desfrutando porque a gente não sabe que tem? Muitas. Então, salvação já foi providenciada para toda a humanidade, mas a humanidade não está desfrutando porque não tem conhecimento ou porque não quer. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, ali nos versos 8 em diante, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Aí ele fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para você ter algo no reino de Deus, primeiro você precisa confessar e receber. E aí se torna efetivamente seu. Amém? Mas voltando para cá. Então, três condições Jesus recebeu na cruz do Calvário no seu lugar. Ele nos substituiu. Primeira condição de pecado. Conforme nós já lemos aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos lá. Quando nós estamos num culto de Santa Ceia, nós estamos celebrando não o pecado, mas a justiça. Amém? Então você não vai celebrar hoje à noite porque você é pecador, porque a condição do pecador ficou para trás. Coloca o versículo mais uma vez, pessoal. Tem alguma coisa aparecendo na tela aí, ó. Tira aí legendas e tal. Isso aí não é meu slide não, amém? Aleluia. Mas vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 5, 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então vamos lá. A condição de pecado e a condição de justiça são duas coisas completamente diferentes e opostas. Ou você é pecador ou você é justificado. Ou você vive na condição de pecador ou você vive na condição de justo. Então, segunda carta aos Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, foi feito pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça. Agora eu pergunto aqui: quem de vocês aqui nessa noite já está em Cristo? Amém? Amém? Todos nós que entregamos nossa vida a Jesus, nós já estamos em Cristo. Nós estamos nele. Então, vamos lá. Ponto número 1, que a palavra do Senhor diz que ele foi feito na cruz de Calvário. Ele foi feito pecado. Ponto número 2, a Bíblia diz que na cruz, na sua morte, ele também foi feito enfermidade. Então, nós estamos celebrando hoje aqui, queridos, porque ele assumiu a nossa condição de doente. Ele assumiu a nossa condição de enfermo. Onde é que está isso, pastor? Eu posso citar pelo menos 3 passagens para você. Eu vou abrir uma delas. Isaías capítulo 53, no verso 3. Abre lá comigo. Isaías 53, verso 3 e 4. Verso 4. Diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, a crucificação também foi um lugar onde Jesus nos substituiu com relação à enfermidade. Então vamos lá. Ponto número 1, ele nos substituiu na nossa condição de pecado. Ponto número 2, ele nos substituiu na nossa condição de enfermos, de doentes. Então nós já somos livres do pecado e da enfermidade. Amém? Olha aí, exatamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Então veja que ele tomou sobre si. Tomar não é perguntar se eu quero dar para ele. Tomar é simplesmente ir lá e pegar. Tomar é assumir a condição. Ele assumiu a minha condição e a sua de pecado. Ele assumiu a minha condição e a sua de doente. Então, doença na sua vida é ilegal. Doença na sua vida é ilegal. Doença na sua vida é ilegal. Ah, pastor, mas é só uma dorzinha de cabeça. Uma dorzinha de cabeça é ilegal. Por que é ilegal, pastor? Porque a minha Bíblia diz que Cristo já levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas doenças. Qual é o outro versículo, pastor? A Bíblia também fala em Mateus capítulo 8, versículo 17. Abre lá comigo. Mateus 8, 17. Olha o que diz lá. Abre lá, pessoal. Livro de Evangelho de Mateus capítulo 8 e no verso 17. Diz a mesma coisa. Aqui é interessante porque o Evangelho de Mateus foi um evangelho que foi escrito, e você vai ver em muitos momentos, Mateus falando assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Então você vai ver que o Evangelho segundo Mateus vem comprovar para a gente que Jesus foi aquele que foi levantado para cumprir cada uma das profecias que estavam escritas a seu respeito e ao nosso respeito. É por isso que ele fala aqui, ó: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Então hoje à noite aqui é noite de celebração. Por que noite de celebração? Porque eu não tenho mais pecado sobre mim, porque eu não tenho mais doenças sobre mim, porque eu não tenho mais enfermidades sobre mim. Aleluia! Eu entendo que alguém pode ter dúvidas e dizer assim: mas pastor, mas de vez em quando a gente peca. Sim, eu não vou dizer que você não peca, que eu também não possa pecar. Mas eu vou dizer uma coisa: a minha condição e a sua condição hoje não é mais a condição de pecador, porque a Bíblia diz que os pecadores não vão herdar o reino dos céus. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Pecador é aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu tenho mais, eu vou dizer para você aqui: nós que temos a palavra, mesmo que venhamos a pecar, nós temos um antídoto. Sabia disso? Sabia que nós temos um antídoto? Onde é que está isso, pastor? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Abre lá, meninos. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9. Vamos lá. Até isso o Senhor providenciou para a gente. 1 João 1, 9, ele diz assim, ó:
se confessarmos os nossos pecados. Veja que aqui é os nossos pecados. É aquele pecado que você comete no dia a dia. Aquela falha, aquele deslize, aquele erro que você começa no dia a dia muitas vezes. Ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos lá. Eu entendo, irmão, que se Ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me purificar, então eu não posso dizer que eu sou um crente impuro. Aleluia! Eu não posso dizer, vamos lá, quantos aqui concordam comigo que a obra de Jesus não foi incompleta? Amém, irmão? Não foi incompleta, porque se tivesse sido incompleta, a nossa condição permaneceria como a condição de pecadores. Mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fosse feito justiça. Justiça vem, justiça, aquela palavra justiça no original é de kaiosunin. É de onde deriva também a palavra justo. Então nele sou feito justo, nele sou feito sarado, nele sou feito curado. Aleluia, sabia disso, querido? Agora vamos lá, eu falei que ele assumiu as nossas três condições. Primeira condição do pecado, segunda condição de enfermo e terceiro, ele também assumiu a nossa condição de pobreza. Sabia disso? Abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 9. Diz assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, vamos lá, sendo rico, se fez pobre. Por amor de quem? Por amor da gente. Ele me amou tanto que ele era rico e se fez pobre por amor. Para quê? Para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. Então vamos lá. Ou você assume a sua condição de rico, ou você assume a condição que não é sua de pobre. Porque a Bíblia diz que ele era rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza me tornasse rico. Então isso é o quê? Substituição. Eu era pobre e ele era rico. Ele assumiu a minha pobreza, me enxou toda a pobreza e agora me tornou rico, me colocou no lugar dele. Substituição. Pastor, o que significa dizer ser pobre e ser rico? Pobre aqui vem do original, significa dizer alguém desprovido de recurso. Alguém que não tem nem com que se vestir, alguém que passa fome. Alguém um dia falou para mim que ele se fez pobre quando ele foi feito homem. Mentira. Como homem, irmão, Jesus era abençoado. Sabia disso, irmão? Algum de vocês aqui já alimentou uma multidão de mais de 10 mil pessoas? Então ele não era desprovido. Estava lá no meio da multidão aqui, veio lá os discípulos dele perguntando: ô Senhor, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo todinho? Aí ele falou assim: alimente vocês, esse povo aí. Aí ele falou assim: rapaz, como é que a gente vai alimentar se o que a gente tem é somente 5 pães e 2 peixes? O que ele faz? Ele disse: manda o povo sentar, me traga aqui os 5 pães e 2 peixes. Aí a palavra do Senhor diz que ele pega aqueles 5 pães e os 2 peixes, ele ergue as mãos para o alto, ele dá graças ao Senhor e ele distribui. De 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Um homem desse é pobre, irmão? Não. Porque pobreza é estar desprovido de recurso. Pobreza, muitas vezes nós estamos associando a pobreza a dinheiro, mas na Bíblia a pobreza não está associada exclusivamente a dinheiro. Pobreza significa alguém que não tem o favor de Deus. Se você olhar para o Evangelho, você vai ver que Jesus carregava o favor de Deus. Porque a Bíblia diz que e Deus era com ele, e Deus era com ele, e Deus era com ele. Aleluia! Então você olha para os Evangelhos e você vê, rapaz, não tem como Jesus fazer tudo que ele fazia se Deus não fosse com ele. Ele curou, ele libertou, ele transformou a vida de pessoas, ele resgatou pessoas, não é? Ele fez milagres extraordinários. Um homem desse não era pobre. Então a pobreza que se fala na Bíblia, irmão, se refere a um momento na vida dele que ele se tornou pobre. O único momento que eu vejo que ele se tornou alguém desprovido, alguém humilhado, alguém ultrajado, alguém maltratado foi na cruz do Calvário. Então, 2ª carta aos Coríntios 5:21, quando fala que ele, sendo rico, se fez pobre, a pobreza dele se manifestou na hora em que ele assumiu o seu lugar, o meu lugar, na cruz do Calvário.
Então, ali ele se tornou pobre no meu lugar. Olha o que diz aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, desculpe, não é 2 Coríntios 5, 21 não. É 2 Coríntios 8, 9. Amém? Aleluia. Ô, glória a Deus. 2 Coríntios 8, 9. Abre lá. Ele diz assim, ó. Ele fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Agora veja que ele se fez pobre. Alguém que se faz não significa necessariamente que continua sendo. Aleluia. Ele se fez pobre. O que significa isso, pastor? Assumiu o meu lugar. Então vamos lá. A cruz, ou o momento da crucificação, foi o lugar, o momento em que Jesus Cristo assumiu o meu lugar de pecado, de pecador, o meu lugar de enfermo, de doente, e o meu lugar de pobreza, de pobre. Então, aquele processo que ele passou foi justamente um processo de substituição. Ele se tornou pecado para que eu me tornasse justo. Ele se tornou enfermo para que eu me tornasse são, curado, sarado, cheio de vida. Ele se tornou pobre para que eu me tornasse rico. Então, no nosso meio aqui, irmão, quem entender uma palavra como essa, jamais vai aceitar pobreza, doença, pecado, miséria, desgraça. Por quê? Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz também, que nós somos filhos de Deus. Então vamos lá. Volta para o slide, isso. Coloca o próximo slide aí. Aleluia. Ponto número 1 aqui, ó. Jesus foi flagelado. Ele foi, antes da crucificação, ele foi cruelmente açoitado com chicotes que dilaceravam a pele. Eram feitos de couro e tinham pedaços de osso e metal nas pontas. Teve a sua pele e músculos rasgados. Queridos, ó, eu coloquei uma foto aqui. A gente sabe que essa foto aqui é uma foto de um filme, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o que aconteceu com ele. O corpo dele foi completamente mutilado. Completamente mutilado. Irmão, quando ele levava uma chicoteada daquela, quando aquele chicote voltava, aqueles pedaços de ossos, né, que tinham algumas esferas de ferro para poder, na hora que batesse, perfurar mesmo. Quando aquele chicote voltava, ele arrancava um pedaço de pele, ele arrancava pedaços do corpo dele que eram importantes. Você vai ver no contexto da história que inclusive órgãos internos de Jesus foram atingidos por aquilo ali. Então aquele chicote, aquele flagelo, né? Aquele momento de ser flagelado, isso significa dizer, queridos, que nos mínimos detalhes ele foi mutilado, ele foi flagelado. Ele teve o seu corpo, sabe, debaixo de dor. Por quê? Porque naquele momento ali, aquilo ali simbolizava que ele estava recebendo. Aquilo ali foi algo natural, que aconteceu corporalmente falando, mas na dimensão do Espírito simbolizava que Jesus estava recebendo Ele mesmo sobre o seu corpo a minha doença, a minha enfermidade. E toda e qualquer dor que possa querer vir no meu corpo, Ele recebeu sobre si. Então ele foi flagelado justamente por isso. Eu até notei aqui, ó, a flagelação foi uma punição brutal, com chicotes que dilaceravam a pele, causando grande dor e derramamento de sangue. É um ato de sofrimento voluntário de Jesus. E esse ato foi um ato pelos pecados da humanidade. Então, meu irmão, toda vez que você se acordar com a dor, toda vez que for a um médico e houver um diagnóstico, fizeram um exame e houver um diagnóstico, lembre-se, diz que seja esse diagnóstico qual for, Jesus já carregou na cruz do Calvário. Isso aí não deve estar no seu corpo. Não aceita isso. É como alguém falou: mas pastor, doença é uma bênção. Irmão, se é uma bênção, então peça logo para a família toda, amém, irmão? Não, querido. Doença não é uma bênção, não. Doença não vem de Deus, não. Porque se doença viesse de Deus, então isso significa que era Deus colocando doença e Jesus tirando. Deus colocando e Jesus tirando. Que conversa é essa? Não, irmão. Doença não vem de Deus. Doença vem do inferno. Olha, eu coloquei aqui, ó, foi usado um chicote de couro chamado flagrum. Ele era feito com várias tiras de couro que tinham bolinhas de metal ou lascas de osso nas pontas, projetadas para rasgar a pele e causar hemorragia intensa.
É por isso, irmão, que a mulher do fluxo de sangue, na hora que ela tocou nele com fé, ela recebeu cura para a sua hemorragia. Por quê? Porque ele veio para curar a hemorragia. Mulheres aqui que estão com fluxo já há alguns dias que não para. Eu quero dizer a você que isso aí, irmão, eu vou te falar, coloca a mão no seu útero e vai dizer assim: Pai, muito obrigado porque eu sou sarado e curado. Toda a hemorragia vai embora agora no nome de Jesus. Não se conforma, querido. Hoje, se eu pudesse dar um tema para o nosso culto, para a nossa palavra, para a nossa ministração, eu diria assim: seja inconformado. Seja inconformado com a miséria, com a pobreza, com a enfermidade, com a morte, com a desgraça. Seja inconformado com isso. Oh, irmão, nem a morte a gente deve temer. Porque Jesus mesmo falou que aquele que cresce nele viveria eternamente. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. O diabo não pode nos vencer, queridos. Todo e qualquer, sabe, às vezes você vê aquele, tem muito crente militante, não tem muito crente assim que, não, eu estou guerreando, eu estou numa guerra. Irmão, vou te falar uma coisa, nós estamos mesmo na vitória, amém, irmão? Existem desafios, situações que levantam, existe, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós entramos, foi como foi pregado esses dias aqui na quinta-feira, foi a Aline que pregou isso. Quando você entra, irmão, em um momento de oração, em um momento que você está vivendo algum confronto, alguma coisa assim, você não entra de cabeça baixa como um derrotado, não, você já entra como vitorioso. Foi como Maísa falou hoje pela manhã: renove a sua mente para você desfrutar do que Deus tem de melhor para você. Sabe, quando você entra e essa consciência você carrega junto com você, o diabo não para você. Porque a Bíblia diz que o diabo já é um inimigo derrotado. A palavra do Senhor diz que ele foi posto debaixo dos nossos pés. Aleluia! Só uma irmã que deu aleluia, irmão. Isso aqui era para a gente estar correndo, gritando, cantando, pulando, irmão. Por quê? Essa é a nova realidade que nós temos em Deus, irmão. Essa é a realidade que nós temos no Senhor. Ah, pastor, o senhor não sabe das minhas lutas. Oh, glória a Deus! Se irmão. Oh, aleluia. Tem uma música que a gente canta muito nos velórios, né? Diz assim: segura nas mãos de Deus. Não é assim, irmão? Por que a gente só segura na mão de Deus na hora que a gente está vendo morto lá? Não, irmão. É a vida que nós temos. A gente anda com Ele. Para onde a gente vai, Ele vai junto. Para onde Ele vai, para onde eu vou, Ele está comigo, irmão. Ele disse assim, ó: nunca jamais te abandonarei. Ele falou: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Oh, papai do céu, oh, glória a Deus, isso me empolga. Porque ele mesmo diz: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar o que? Serpentes e escorpiões. E o que? Sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Onde é que está isso, pastor? Lucas 10, 19. Eu estou diante de uma igreja, irmão, que é poderosa demais. Irmão, se o povo no Antigo Testamento conseguiu derrubar uma muralha com um grito, imagina o nosso grito hoje. Ah, meu filho. Se Josué, irmão, recebeu uma instrução e o povo com um grito só, as muralhas ruíram. Ei, meu filho, eu estou diante de um povo aqui que tem um grito, que tem uma voz muito mais poderosa do que a voz que Josué tinha naquela época. Aleluia! Abre a tua boca e não deixa o diabo, irmão, sabe, colocar minhoca na tua cabeça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, você viu aqui, eu já falei para você isso aqui. Quando a Bíblia fala, por exemplo, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 9. Para eu encerrar esse ponto aqui, João 1,9, ele diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira, diga assim, tira. Ele tira, ele arranca o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Irmão, vou te falar, o mundo lá fora, a Bíblia diz que jaz no maligno, mas nós não. Nós que somos a igreja, nós estamos mesmo em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos na palavra. A palavra nos levanta, a palavra nos coloca no lugar onde devemos estar. A palavra,
A palavra. Outro ponto, coloca o próximo slide aí, a coroa de espinhos. Olha lá, a coroa de espinhos. Você viu lá, ele ficou até... A imagem ficou um pouco escura. Você viu lá que ele foi posta uma coroa de espinhos sobre ele? Você viu? Sabe, é interessante esse ponto aqui. Você sabe por que foi colocada uma coroa de espinhos sobre Jesus? Você lembra que Jesus, ele se apresentou como rei? E é interessante, né? Porque quando ele estava diante do rei lá, que o rei interpela, pergunta a ele sobre ele ser o rei dos judeus, ele falou assim: tu dizes. O povo judeu não recebeu Jesus Cristo como rei. Então essa coroa aqui, todo rei tem uma coroa. Mas essa coroa aqui, ela não foi uma coroa de reinado, essa aqui foi uma coroa de humilhação. Quando essa coroa foi colocada sobre ele, significa dizer que a humilhação que está sobre você, o que esteve sobre você um dia, foi colocado sobre ele. Pastor, foi humilhado. Ele também foi humilhado. Onde é que está isso, pastor? Está lá em... deixa eu ver aqui. Está lá em 1 João, capítulo 2. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 23. Não. Obrigado, pastor. 1 Pedro? Pastor. 1 Pedro 2, 23. Obrigado, é isso mesmo. Primeiro livro de primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Olha o que diz aqui, ó. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga. Como é isso, pastor? Ele foi ultrajado. Tem uma versão que diz que ele foi cuspido. Teve uma vez na minha vida, irmão, que eu tive uma situação que estávamos, Maísa, eu, Amsterdã, e eu acho que Carol, a gente estava numa lanchonete comendo. E veio uma pessoa e nos informou que havia acontecido algo com o nosso carro. E quando nós chegamos lá, de fato, meu carro foi quase que 100% arranhado na época. Um carro que tinha 3 ou 4 meses de uso. E foi a pessoa que fez aquilo ali, estava lá na região ainda, tinha como pegar, tinha um carro de polícia, vamos lá pegar. Aí na mesma hora, teve uma pessoa no nosso meio que disse: irmão, eu estou com sede. Eu fiquei pensando, como é que essa pessoa pode falar que estou com sede? Eu tenho nada a ver com a sede dela. Aí ela olhou para mim e disse: seu irmão, pega lá um copo com água para mim. Não foi a minha mulher, eu acho que não foi a minha mulher. Aí eu fui, muito obediente, fui lá. Aí disse: vou pegar logo água de coco. Atravessei a rua, peguei uma água de coco. Na hora que eu estava voltando, o Senhor falou comigo. Eu estava aspirando ameaças de morte, vamos dizer assim, né? Aquele momento que alguém faz uma coisa grave com você, alguma coisa séria com você, você quer pegar mesmo, fazer alguma coisa ali. E aí o Senhor falou comigo: você lembra que a minha palavra diz? Meu irmão, quando Deus fala com a gente assim sussurrando, é massa, não? Eu disse: o que, Senhor? A minha palavra diz que ele foi ultrajado, foi cuspido, mas ele não fez ameaça. Ele se entregou àquele que julga retamente. Ei, Jesus já assumiu o seu lugar de raiva. Jesus assumiu o seu lugar, sabe, de ser ultrajado, de ser maltratado, de ser caluniado. Irmão, uma coisa que nós como líderes aqui, ó, quem é líder? Eu nunca vi uma coisa que líder é tão caluniado como é no meio cristão. Sabia disso, irmão? Toda vez que eu fico, de vez em quando eu estou em casa, aí eu falo para a Maísa assim, isso não acontece muito não, mas de vez em quando acontece algumas coisas assim, aí eu falo: amor, vou falar um bocado de cor no púlpito hoje. Aleluia! Aí quando eu começo a orar e buscar o Senhor, aí o Senhor fala assim: ei, rapaz! Oi, Senhor, eu sou a tua justiça. Ame. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus assumiu o seu lugar. Naquele momento você está com raiva, quer fazer alguma coisa com alguém. Está vendo, Senhor? Eu fui maltratado, fui ultrajado, Senhor, fui cuspido. Irmão, eu já levei uma cuspida na cara. Alguém aqui já levou uma cuspida na cara? Eu já levei. Oi. Uma vez eu estava garoto, irmão. Estava descendo a ladeira do Calmon, que eu morava no sanatório e eu estudava em Bebedouro. Eu estava descendo a ladeira do Calmon de manhã, irmão. Ia para o colégio, descendo lá, eu e minha irmã mais nova, Ana. A gente descendo lá e tudo a pé.
Aí veio um caminhão. Eu só ouvi aquele negócio assim, ó. Eu falei assim. Aí foi. No meu olho, eu digo, o miserável. Aleluia. Mas não tinha palavra, não tinha o Senhor. É uma sensação ruim, tão grande no mundo. É uma sensação de humilhação. Mas mesmo que você passou por isso, ou passou agora recente, ou está passando, eu quero dizer a você, ele já carregou. Porque ele recebeu essa coroa aqui de espinhos, sabe para quê? Para que a sua humilhação estivesse sobre ele. Você não é mais humilhado hoje, irmão. Ande com a sua cabeça erguida. Ande com o seu peito estufado, sabendo que você é filho de Deus, que você é ungido, que você é capaz. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Teus próximos dias serão dias grandiosos, serão gloriosos, irmão. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Não é só porque eu estou falando uma palavra espiada aqui para você. Não é por isso só. É porque Ele nos prometeu. Se Ele prometeu, a minha Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia. Mateus capítulo 27, nos versos 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Você entende aí porque que a cabeça dele, porque também na cabeça dele saiu sangue? Não era somente porque estava lá uma coroa de espinhos, é porque ele levou esbofeteada na cabeça, irmão. A gente pode celebrar hoje, pular e gritar, sabe por quê? Porque ele sofreu no nosso lugar. Ah, pastor, eu entrei aqui, o senhor não sabe como eu estou sofrendo. É? Está sofrendo, irmão? Não vou dizer aquela música, vai chorando, geme e chora, não. Porque ele já passou pelo chorando, geme e chora. Ele já passou pelo chorando, geme e chora. Não, irmão, vou lhe falar uma coisa: sofrimento não é para o crente. Eu estou falando aqui que ninguém vai sofrer, não estou falando isso não. Eu estou falando que no dia em que você estiver sofrendo, se alegre. Porque depois do sofrimento vem o quê? Ninguém vai dizer, não é? É que a música fala, depois do sofrimento vem a vitória. Não, irmão. Enquanto você está sofrendo, quero dizer a você que você vai permanecer, se você não tiver entendimento, que você já é vitorioso. O crente já é vitorioso, irmão. No sofrimento. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no verso 30. Coloca lá, meninos. Romanos 8:30. Eu acho que é isso. Romanos 8:30. Olha o que diz aqui, ó. Beleza. Verso 31. Olha lá, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é? Quem? Continua, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as... Ele não poupou o seu próprio filho, ele entregou por cada um de nós. Então, a cruz do Calvário foi o lugar onde Jesus foi entregue por mim e por você. Aleluia. Verso 33, vai lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ei, sabe aquele momento que o diabo vem acusar você? Ele vem falar um bocado de coisa, você é isso, você é aquilo, blá, 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 blá. Quem tentará? Sabe, irmão, pode muitas vezes um dedo ser apontado para a sua face, para o seu rosto. Mas eu quero dizer para você, aquele que poderia apontar um dedo para você não está apontando, que é Deus. Deus não está apontando o dedo na sua cara, dizendo os seus pecados. Ele não está fazendo isso, querido. Porque a minha Bíblia diz que o acusador é o diabo. Não, a minha Bíblia fala que ele está o quê? Braços abertos. Sabe por que ele foi colocado na cruz assim, nessa posição? Porque muito embora a condição dele seja de pecado ali, ele continuava de braços abertos. Braços abertos. Braços abertos. Braços abertos. Braços abertos. Para quê? Para abraçar a humanidade, para abraçar você. Lá em João capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz que... O que a palavra do Senhor diz em João 3,16? Cadê os evangelistas de plantão? Cadê os homens e mulheres que vivem pregando o evangelho nos ônibus, nas praças? Eles dizem assim, ó: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê?
A vida eterna. Aleluia. Olha o que o versículo fala aqui, ó. Ou vocês mudaram? Foi? Coloca lá de volta. Verso 33 de João 8. Vamos lá, de Romanos 8. Volta lá. Romanos 8, 33. Tem um versículo aqui que eu quero ensinar algo aqui. Versículo 33. Vai lá. Cadê? Beleza? 34 agora. Quem nos condenará? Será que o diabo pode levantar um dedo contra você? Seu marido? Sua mulher? Seus filhos? Quem vai condenar você? Por quê, pastor? Porque é o próprio Deus que em Jesus justificou você. Olha o que ele fala aqui, ó. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte, querido. Deixa eu abrir aqui para não ficar de costa para você. Aleluia. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Aí ele fala, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Aí ele fala assim, ó, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele fala no verso 37. Aí ele fala assim, ó, em todas estas coisas, porém, somos o quê? Aleluia! Aí eu lhe pergunto, que coisas são essas que você é mais do que vencedor? Os versos anteriores falam tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada. Tudo aquilo que vem contra você no dia a dia, eu quero dizer a você, a Bíblia fala aqui, nesse versículo aqui, ó, 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos... Quem foi que lhe amou? Diga assim, Deus. Deus amou você. Então, o que nós estamos celebrando hoje aqui, irmão, não é a nossa derrota. A ceia é o lugar onde nós estamos celebrando nossa vitória. Se você está vivendo um período de humilhação, que eu não acho que você está vivendo isso hoje, mas talvez você esteja, eu quero dizer a você, se levante hoje. Levante sua cabeça hoje. Não há mais humilhação sobre você, porque toda a humilhação foi colocada sobre ele. Não há nada que alguém possa dizer a você, falar para você, para deixar você para baixo. Não, a palavra de Deus coloca você para cima. Oh, glória a Deus. Volta lá para o slide. Isso, coloca agora o próximo slide aí. Os cravos. Cadê? Os cravos nas mãos e nos pés. Rapaz. Quantos sabem que ele teve cravo nas mãos e nos pés? Sabe, isso aqui foi o cumprimento de uma profecia. Quantos concordam comigo que ter um cravo traspassando a sua mão e o seu pé dói? Dói, irmão. Alguém aqui quer fazer o teste? Olha o que a Bíblia diz aqui em Zacarias 12, 10. Ele fala aqui, ó, Zacarias capítulo 12 e no verso 10. Zacarias 12, 10. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele que traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Agora você percebe aqui que ele fala no começo do versículo que ele vai derramar da graça dele. Lembra lá que a Bíblia diz que para que Jesus pudesse manifestar perdão para a humanidade, ele precisava pagar pelo pecado do povo. Nós lemos nesse instante que o livro de Isaías falou que aquele ato que ele fez na cruz do Calvário, aquele ato daqui que ele fez, aquilo ali foi um pagamento. Ele recebeu a sua dor, ele recebeu a sua doença. Isso aqui foi um ato de pagar. Graça só pode se manifestar por causa do sofrimento. Você lembra que no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3, a palavra do Senhor disse que quando Adão e Eva pecam, você vai ver que eles se apresentam diante de Deus com uma folha de figueira cobrindo a sua nudez. Eles pegam uma folha de figueira, eles vão lá e cobrem a nudez.
Aí você vai ver que no decorrer do diálogo, irmão, a palavra do Senhor diz que Deus traz a pele de um animal e cobre eles com a pele de um animal. Então isso significa que um animal foi sacrificado. Aí você vai ver, depois de Gênesis 3, uma sequência de ensinamentos divinos sobre como expiar o pecado. Você vê que isso entra no período da lei, lá em Deuteronômio, em Levítico. Você vai observar que Deus instrui o homem que todo ano um homem deveria apresentar ao sacerdote um animal puro, né? Um animal limpo, um animal perfeito, sem defeito. E naquela apresentação ali, aquele sacerdote, ele imolava o animal. Um deles ele imolava e o outro ele colocava a mão em cima, como um sinal de transmissão do pecado. Ele soltava aquele animal na floresta, como um sinal de que aquele pecado estava sendo colocado para distante do povo. Em Hebreus a Bíblia fala que o sangue de bodes e de animais, de ovelhas, não podia retirar o pecado do mundo. Ele somente afastava. Aprendemos nesse instante aqui, irmão, que João, quando olha para Jesus, lá em João capítulo 1, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então a gente percebe que o sacrifício da cruz do Calvário foi um sacrifício para retirar o pecado da humanidade. Ele retirou, ele não afastou de você. Coloca lá o próximo ponto aqui, ó. Aleluia! A crucificação. Cadê? Crucificação. Eu procurei a imagem mais, sabe, infelizmente não dá para você ver muito bem, que a tela não é tão boa. Mas eu vou te falar. A gente vê uma imagem como essa aqui, como nós vimos naquele filme, mas ainda foi pior. Ainda foi muito pior. Porque o ato da crucificação de Jesus não carregou sobre si somente um corpo mutilado. Na cruz, irmão, Jesus também estava carregando o seu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade. Se muitas vezes quando nós olhamos para alguém do mundo, a gente passando por algum lugar, se a gente não tiver movido por compaixão, quando a gente olha alguém no mundo, alguém mundano mesmo, terrível mesmo, a gente olha e diz: meu Deus do céu, como é estranho. Imagina como ele estava, porque ele carregou o seu pecado e o meu. Então eu quero finalizar, queridos, fazendo você perceber aqui que quando a palavra do Senhor diz que nós podemos celebrar hoje, nós podemos celebrar hoje. Eu quero finalizar, os diáconos podem vir aqui em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Oh, glória a Deus! Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no verso 23. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aleluia! E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória. Olha que coisa interessante aqui, irmão. Ele falou que o corpo dele foi dado por você. Aleluia! Oh, aleluia! Isso aqui é o que, pastor? Isso aqui, irmão, é algo que Deus oferece a você hoje. Ô, Wanderson, tu está mais perto aqui, pega aqui o pão. Pega o pão, pega um pão só para mim, um pão. Aleluia! O corpo dele foi. Isso aqui quando nós vamos hoje à noite comer desse pão aqui. Você percebe que esse pão aqui vai estar partido em vários pedaços? Percebe aqui? Vai estar partido. Ninguém aqui vai comer um pão inteiro, vai comer o pão partido, não é assim? Você percebe que a Bíblia diz que ele pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo. Então ele aqui já estava profetizando que o corpo dele seria o quê? Partido. A palavra partir aqui, irmão, ela traz uma conotação de algo que foi mutilado. Foi o que eu falei ao longo do culto todo. Então, quando nós estivermos comendo desse pão aqui, eu quero que você entenda: esse pão aqui, ele é uma simbologia do que aconteceu com ele na cruz do Calvário. Então, por meio do corpo dele eu recebo saúde plena. Por meio do corpo dele eu recebo uma vida plena, naturalmente falando. Se o diabo quiser afligir você com uma doença, com uma enfermidade, abra a sua boca e vai dizer assim: diabo, oh aleluia. A palavra do Senhor diz que verdadeiramente ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas doenças. E como pão assim, ó: obrigado, Senhor. Aleluia. Ô pastor, é pecado comer o pão antes da ceia? É não, irmão, fique tranquilo, viu?
Aí ele continua aqui, ó, diz assim, ó: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória. Então, quando nós comemos do pão hoje, comemos em memória. O que significa dizer comer em memória, pastor? Lembrando. Que lembrança é essa, rapaz? É uma lembrança boa, viu, irmão? Muito embora remeta a um momento ali que ele viveu, né, sem glória, sendo ultrajado, maltratado, pecado sobre ele. Mas para nós hoje, aquele ato é algo tão maravilhoso, que eu posso correr, dançar e pular. Sabe por quê? Porque hoje sou livre. Aí ele continua aqui, ó: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Você vai comer o pão hoje e tomar do cálice, você vai cantar e pular comigo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Sabe para quê? Para buscar você. Aleluia. A nossa leve e momentânea tribulação que nós vivemos ainda nesse período, irmão, ela não está para se comparar com o peso eterno de glória que em nós vai ser revelado. Há algo grandioso para se manifestar, irmãos. Aleluia. Há um avivamento proposto para a gente que faz parte desse tempo aqui. Um avivamento de cura, um avivamento de milagres, um avivamento de ressurreição, um avivamento de prosperidade, um avivamento de crescimento. Sabe para quê? Para a gente que é crente, para nós somos os filhos de Deus. Ei, irmão, esse é o tempo que Deus está chamando a gente para a gente brilhar. Oh, glória a Deus. E o diabo não pode segurar você. Oh, obrigado, Pai. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você fizesse a sua oração de agradecimento ao Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sarou, o Senhor nos curou. Obrigado, Pai, porque acima de tudo isso, o Senhor nos resgatou, Pai. Nos resgatou do império da morte, das trevas, do pecado. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós somos tão gratos ao Senhor, Pai. Nós podemos mesmo, Senhor, levantar nossas mãos em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito, muito, muito obrigado, Pai. Obrigado. Oh, aleluia. Alguém nessa noite que ouviu essa palavra e ainda não entregou a sua vida a Jesus? A palavra do Senhor diz que se você ouviu a palavra da fé que tem sido pregada a você, e essa palavra gerou fé no seu coração, o único passo que você precisa dar para receber a salvação é receber ou confessar Jesus como seu Senhor. Se você está aqui nessa noite e você nunca confessou Jesus como seu Senhor, ou você já confessou e se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero dizer a você: hoje é o dia para você entregar a sua vida a Ele e se reconciliar com Ele. Muitas vezes, quando nós estamos diante desse convite, às vezes nossa mente vai dizer: você não está pronto, não estou pronto para entregar na minha vida a Jesus. Aí passa um filme de um monte de coisa que você está fazendo de errado, ou que o diabo não, ou de alguma forma tem prendido você. Mas eu quero dizer a você: não precisa você mudar nada para entregar a sua vida ao Senhor, porque depois que você entregar a obra dele na sua vida, Ele vai começar a fazer. Nós temos alguém? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Nós temos alguém que quer entregar a vida a Jesus? Temos alguém que ouviu essa palavra e quer voltar para Jesus? A palavra do Senhor diz: se você ouve a voz do Senhor, não endurece teu coração. Aleluia, pode vir aqui. Obrigado, Senhor. Nós temos mais pessoas além dela. Vem cá, fica aqui de frente para mim. Pode ficar de frente para mim aqui. Nós temos mais pessoas além dela. Quem são as pessoas? Se você está aqui nessa noite e você ouviu essa ministração, eu quero dizer a você: o que Deus tem para a sua vida não é desgraça. O que Deus tem para a sua vida, sabe o que é? É uma vida abundante. É uma vida com Ele. Eu sei que você está aqui nessa noite, e eu quero dizer a você, sabe, pode ser que você esteja até nessa cadeira aí tremendo. Rapaz, eu estou aqui, eu quero ir, mas alguma coisa me segura.
Eu declaro agora força chegando até você, para você levantar a sua mão. Levanta a sua mão agora, eu vou orar por você. Nós temos mais alguém? Quem é que quer entregar a vida ao Senhor? Aleluia. Quem é que quer voltar para Jesus? Nós temos mais alguém? Aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Aleluia.